Graça e paz, igreja, mais uma quarta doutrinária. Estamos diante da palavra do Senhor, com a oportunidade de mais uma vez sermos ministrados e edificados por ela. Vamos iniciar orando? Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Deus, para que mais uma vez possamos ser tocados, ministrados e transformados por Tua palavra, Senhor. Nos traz entendimento, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, e que a vida de cada um dos meus irmãos, assim como a minha vida, seja mais uma vez tocada pela força do Teu poder, pela Tua santa palavra, Deus. Que as nossas vidas se inundem dela e que o nosso coração esteja muito desejoso e prazeroso, Senhor, por desfrutar deste momento. Eu te agradeço em nome de Jesus e assim eu te oro. Amém. Amém, irmãos. Nós iremos estudar nessa quarta-feira o Evangelho de Mateus, né? Vamos dar continuidade a esse estudo. Agora no capítulo 11, a partir do versículo 7 até o versículo 19. Antes de iniciarmos a leitura, precisamos entender o momento em que Jesus se encontrava. Pouco antes, desse momento, Jesus ele havia recebido ali em sua presença os discípulos enviados por João Batista para levar uma pergunta a Jesus, para tirar uma dúvida. E que pergunta seria essa? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Uma pergunta que os discípulos de João Batista levaram ali até Jesus, até porque João Batista ele se encontrava preso, mas ele estava com esta dúvida e queria realmente a confirmação se de fato Jesus era o Cristo pelo qual ele anunciava. E diante desse contexto, Jesus ele continuou ali a sua palavra quando ele dispensou os discípulos, eles foram embora, mas mais uma vez Jesus confirmou diante deles, por meio da sua obra, dos seus milagres, dos seus prodígios, quem de fato ele era. E ele sim era o Filho de Deus. Vamos iniciar a leitura. Capítulo 11, a partir do versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Então, Jesus ele passou a direcionar estas palavras ao povo em relação a João Batista. Jesus estava aqui dando testemunho de João e veio a questionar o povo a quem esse povo pensava, que João ele era, e começou a questionar. Um caniço agitado pelo vento, ou seja, vocês comparam João Batista a uma grande vara, uma cana flexível, instável ali diante de uma simples ventania? Não, pelo contrário. Jesus ele quis testemunhar diante do povo que João Batista se tratava de um homem, ali enviado pelo próprio Deus, firme, constante, permanente. Jesus ele quis testemunhar diante do povo que João Batista, ao contrário de ser um homem vestido de roupas finas, João Batista era aquele que se apresentou vestido com roupas feitas com peles de camelo, cinto de couro. João Batista, ele se alimentava de gafanhotos, a palavra de Deus nos revela isso, ele comia mel silvestre, e ele tinha uma vida reclusa ali no deserto, vivendo em solidão, até se anunciar como mensageiro de Deus ali, proclamando arrependimento e salvação, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus ele quis testemunhar acerca de João Batista, que
convencionalmente a gente pode perceber que é completamente diferente dos padrões, das expectativas criadas pelo povo. Jesus ele quis apresentar que, de fato, aquele que viria em nome de Deus, trazendo esta mensagem de arrependimento, de salvação e anunciando a vinda do Cristo, do Messias, não seria nada parecido com aquilo que eles esperavam, com aquilo que eles desejavam, né? Até porque os padrões da época, né, conservadores ali, não apresentavam um profeta vindo da forma nem do jeito que João Batista se apresentava. Isso nós podemos perceber que o povo, ele rotulava, eles colocavam de fato um padrão e consideravam completamente importante esse padrão pelo qual Deus enviaria alguém, um profeta, um mensageiro. Então Jesus ele esclarece ali, ele se direciona ao povo a respeito de João, quem de fato João ele era. Vamos fazer a leitura agora do versículo 10, que diz assim: Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus ele passa aqui a apresentar essas palavras como vindas do próprio Deus em relação a João Batista, ditas ao próprio Jesus. Ele afirma aqui mais uma vez que João Batista é o mensageiro de Deus. Ele confirma o ministério profético de João Batista, também de acordo com o que Malaquias havia revelado, no capítulo 3, versículo 1, apenas a parte A, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, também encontramos uma revelação, um testemunho acerca de João Batista, que diz: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então, Jesus ele apresenta aqui de uma forma profética mesmo acerca do que os profetas do passado já haviam proferido acerca dele, e o próprio João, ele também afirma isso mais à frente, quando ele escreve acerca de João Batista. O discípulo João escreve acerca de João Batista. Então, queridos, essa revelação, esse testemunho, Jesus faz questão de aproveitar, de proclamar ali diante de todo o povo. Vamos agora fazer a leitura do versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, nesse versículo 11 aqui, Jesus ele declara diante do povo que ele considera João Batista, humanamente falando ali naquele tempo, né, em meio àquela sociedade, que não havia ninguém maior do que ele, né? De fato, ele era considerado muito mais do que um profeta diante de Jesus, e era isso que Jesus queria falar para aquele povo. Até porque, diferente dos profetas do passado, do Antigo Testamento, que proferiram sim palavras que vieram a se cumprir, não se cumpriram em vida. Muitas delas não se cumpriram em vida desses profetas. E na vida de João Batista foi diferente. Ele trouxe esta revelação, esta profecia, a vinda do Filho de Deus. E ele vivenciou, ele teve diante de seus olhos o cumprimento dessa profecia. Claro que ele não teve a profecia completa ali no que se diz respeito à morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, mas ele teve diante de seus olhos a profecia se cumprindo ali diante dele, né? Frente a frente, face a face com o Filho de Deus, com o próprio Deus.
Então, diferentemente dos profetas de antigamente, João Batista ele se demonstrava muito maior por isso. Não só isso, mas também Jesus ele fala aqui no finalzinho do versículo 11, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus aqui ele estava se referindo àqueles que verdadeiramente crescem, né, se tornariam maiores. E por quê? Porque neles habitaria o Espírito Santo de Deus. Então, é acerca disso que Jesus apresenta ali ao povo, testemunho acerca de João Batista. Tudo que ele já havia revelado estava, de fato, se cumprindo. E agora vamos fazer a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 15, que diz assim: versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu li também até o versículo 15, né? 12 a 15. Então, Jesus ele fala aqui pelo esforço, pelo qual aqueles que buscam o reino dos céus, eles passam. E que esforço é esse, né? O esforço de perseverar, de permanecer, de não desistir, de enfrentar opressão, de enfrentar perseguição, de enfrentar insultos, de enfrentar rejeição, de enfrentar violência verbal, física, né? E até mesmo a morte. Então, Jesus ele fala aqui do esforço daqueles que buscam o reino dos céus. Não só isso, mas Jesus também fala que estes que se esforçam, eles terão por recompensa a posse do próprio reino. Então, tudo isso é motivo para que ninguém desista. Foi motivo para que João Batista não desistisse. É motivo para que nós não desistamos, que nós possamos persistir, né? Porque nós desejamos, sim, viver o reino dos céus com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E para isso, Ele mesmo nos ajuda a enfrentar e nos dá força para nos esforçarmos, para permanecermos firmes. E era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Foi assim com os profetas de antigamente, foi assim até o tempo de João Batista. E assim também como o profeta Malaquias, ele profetizou acerca de Elias, ele falou ali que este Elias, ele viria, né? Não que João Batista o fosse, porque o próprio João Batista, ele negou ser o Elias, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Mas como Elias, com o poder, com o mesmo propósito que Elias foi enviado, assim ele também o foi. E essas palavras de Jesus estavam sendo ali proclamadas diante daquele povo, para cada vez mais aquele povo entender e reconhecer quem era João Batista e quem era Jesus. Vamos fazer agora a leitura dos versículos 16 até o 17, que diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Neste momento aqui, Jesus ele apresenta uma parábola, fazendo uma comparação na qual ele queria demonstrar a atitude que o povo estava tendo diante de João Batista e diante de Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus ele apresenta aqui como que crianças que, ao brincarem, elas entram em discussão entre si.
elas não ficam satisfeitas uma com as outras, né? E elas ali entram em discussão. Ou seja, assim como essas crianças entravam em discussão não satisfeitas, nem por uma brincadeira, nem por outra, o povo ele se demonstrava também insatisfeito. E de que maneira, né? A leitura no versículo 18 e 19 diz assim: Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, assim como aquelas crianças, o povo que se apresentava ali, parte daquele povo, principalmente aqueles judeus, os escribas, os fariseus, eles se demonstravam muito insatisfeitos pela revelação do reino dos céus, através de João Batista e através de Jesus, né? A confirmação com a vida do Filho de Deus, o Cristo. Então, eles se demonstravam insatisfeitos. Então, assim como com João Batista, por quê? Eles criticavam a João Batista porque justamente ele não comia nem bebia aquilo que era comum entre eles. E por isso ele era criticado, ele não era aceito. Em contrapartida, já com Jesus, porque Jesus comia e bebia, e em muitos momentos Jesus estava sentado à mesa com muitos ali que os judeus consideravam pecadores, eles também criticavam a Jesus. Jesus não era aceito. Então, nem de um jeito, nem de outro. Parte daquele povo estava insatisfeito. Não aceitavam aquilo que o próprio Deus havia planejado para que se cumprisse. E Jesus, ele finaliza aqui confirmando, mas a sabedoria é justificada por suas obras, ou seja, as ações de uma pessoa, ela demonstra a sabedoria que ela tem. Né? Se Jesus havia ali revelado diante dos discípulos de João Batista as suas obras, os seus prodígios, os seus milagres, revelando sim quem ele era, Jesus fala aqui que de fato as ações, as atitudes das pessoas demonstrarão se ela tem sabedoria ou não. Mas em tudo aqui, o que Jesus revelou, o que Jesus apresentou ao povo, era unicamente testemunhar acerca de João Batista, quem o enviou, quem de fato ele era aqui diante do próprio Jesus. E diante desses versículos, queridos, a gente pode sim tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira delas é que o julgamento humano ele é falho, ele é muito falho. Foi exatamente isso que parte daquele povo fez, tanto com João Batista quanto com Jesus. E como eles foram alvos desses julgamentos, né? E eu imagino que muitos destes que julgavam com o seu próprio coração, com o seu próprio limitado olhar, muitos deles deixaram de crer no cumprimento da profecia. Muitos deles se desviaram, porque ao invés de crer, eles preferiram julgar e criticar. Então, o julgamento humano, ele é falho. Em segundo lugar, podemos aprender que Deus, ele usa a quem ele quer. Independente dos padrões que são exigidos pela sociedade, Jesus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer e como ele quer. Foi assim na vida de João Batista. Foi assim na maneira pela qual Jesus se apresentou aqui na terra. Ele nasceu, ele era uma criança, ele veio a ser dependente de sua mãe, de seu pai. Então, Deus ele escolhe de fato apresentar o seu reino para que os ímpios realmente acham que é loucura, loucura para os ímpios. Mas nós cremos que é o poder de Deus que é revelado a nós.
Então, Deus, ele usa, sim, quem ele quer. Em terceiro lugar, Deus, ele escolhe aqueles que, humanamente falando, seriam excluídos. Foi assim com João Batista. Foi assim com Davi, que diante do profeta, ele não foi enxergado, ele não recebeu a atenção, né, merecida, até o próprio Deus revelar que ele era o escolhido. Foi assim com a mulher samaritana, excluída pela sociedade, mas ela foi completamente vista por Jesus. Não só isso, ela recebeu a atenção de Jesus, mas também recebeu sua salvação. Foi assim com a mulher adúltera e tantos outros que, humanamente falando, socialmente falando, seriam excluídos, não seriam nem percebidos. Mas Jesus, ele faz diferente. Deus, ele escolhe aqueles que, humanamente falando, eles seriam excluídos. Foi assim na vida de João Batista, foi assim na forma como Jesus se apresentou nessa terra. Foi assim com as nossas vidas, né? Quem éramos nós para sermos percebidos pelo nosso Deus e recebermos o seu olhar de amor e misericórdia. Mas essas são as lições que nós podemos aprender, principalmente tendo como testemunho aqui e apresentado pelo próprio Jesus a vida de João Batista. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude a cada dia compreender mais e mais a sua palavra e que a gente realmente possa ser edificado por ela. Que nós possamos levar esse evangelho de salvação para tantos outros que necessitam, assim como um dia trouxeram até a nós, né? Esse evangelho nos foi apresentado. Que Deus abençoe a sua vida e eu desejo que a sua graça e a sua paz esteja sobre ti. Que Deus te abençoe.